levante e arrumem suas coisas. Vamos, de pé, de pé, de pé. CGCast começando pra você nesse domingo gostosinho, delicinho. Eu sou Daniel Ibarra. Eu tô aqui com os meus coleguinhas, meus amiguinhos, Glênio Madruga, meu querido Renato von Paulos. Tudo bem, gente? Opa, tudo bom, joinha? Mac? Opa, saudações Tudo cavalarianas para vocês em mais um dia de gravação gostosinho aqui. E hoje é seu aniversário, Glênio Madruga. Eu já ia mandar um abraço pro pessoal que nos acompanha, mas obrigado pelas saudações. Parabéns. Parabéns, muitos podcasts pra nós. Vamos lá, vamos firme. Muito bom. Diga aí, Mac. Não, eu queria mandar um abraço para todo o pessoal que tá nos acompanhando aí, um episódio com sabor de sashimi de Romanov. Que hoje vai ser... Sardinha. Hoje vai ser legal, hoje vai ser bom, hein? Hoje vai ser bom. Num dia a gente afaga, no outro a gente bate, né? Ah, mas faz parte. Isso é o Clube dos Generais também, não é mesmo? Muito bom. A gente vai falar sobre a guerra russo-japonesa. Mas antes disso, Mac, fala aí onde é que nós estamos neste éter internetico. Nós estamos primeira e principalmente no nosso site www.clubedosgenerais.org. Aliás, não sei se ainda se usa o www, de qualquer forma, clubedosgenerais.org, mas também no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e antes que eu esqueça, como sempre, no Spotify. Então, se você quer acompanhar os nossos podcasts, mas tem uma preguicinha para instalar um aplicativo de podcast, tem desculpa, né? Não tem desculpa. Vai no site, ouve pelo site, acha a gente no Mixcloud, tem lá também quem tem conta no Mixcloud, ou procura no Spotify, tem no Spotify, assina aí o feed que tá tudo certo. Você sempre, toda semana, a não ser que aconteça algum problema técnico mais sério ou de agenda, mas a princípio toda semana você recebe um episódio novinho. Gostosinho. No seu agregador, ou no seu celular, ou na sua lista do Spotify. Aliás, o Spotify está prometendo melhorias sensíveis e significativas para suporte de podcast agora para 2019. Que beleza, esperamos que venha. Esperamos que venha aqui. Ali da metade para o final do ano passado, eles começaram a aceitar podcast, né, a vinculação de podcasts ali no Spotify, e agora eles estão prometendo todo um suporte maior, uma melhoria da plataforma. Então, se você que acompanha a gente quer dar aquele bizu pra alguém que você sabe aí que gosta de história militar, mas quer evitar um pouco esse negócio de ter que baixar um aplicativo novo, que negócio é esse de feed, ter que aprender um negócio... Não, vai lá no Spotify, procura por Clube dos Generais que tá tudo certo. Muito bom. Bom, a gente vai falar da guerra russo-japonesa, que foi uma guerra travada ali entre fevereiro de 1904 e setembro de 1905, e que teve uma vitória japonesa, assim, né, com o pé nas costas. E aí, Mac, a gente tem uns 2, 3 podcasts que falam de assuntos que estão ligados à guerra russo-japonesa, né? Sim, a gente anda fazendo umas viagens de vez em quando pro Oriente, então para quem quer dar uma olhada mais perto da formação do Japão moderno, a gente fez um episódio sobre a Guerra Boshin, o PHM número 13. A gente tem um PHM especificamente sobre a Batalha de Tsushima, que a gente vai comentar hoje, que é o PHM 08, e um pouco a gente comentou também sobre a expansão japonesa, o imperialismo japonês, num CGCast mais recente, sobre o conflito entre as Coreias. Então toda a disputa pela Península Coreana, pela península ali onde fica Port Arthur, região da Manchúria, o surgimento, o desaparecimento da Manchúria como estado, tá tudo ali no CGCast 31, Guerra da Coreia. Então vale a pena dar uma ouvida geral aí para ter informações complementares que a gente falou nesses outros episódios, que pode ser que a gente não fale com tanto detalhe, até porque já foi comentado, mas está aí, os links estarão na descrição, os links para esses episódios passados. Muito bom. Paulos, leva a gente agora por essa viagem histórica, essa ensacada russa aí. Todo mundo, para falar de um contexto, antes da guerra russo-japonesa, a gente tem que citar o Japão, né? O que aconteceu com o Japão, é importante, até ele se tornar essa potência asiática, até chegar ao ponto de bater uma potência europeia. Tudo bem, foi na Ásia, mas mesmo assim, isso aí é o nascimento do Japão para a arena mundial e a quebra de um paradigma que é os europeus na Ásia, né? Da mesma forma que os americanos, os prussianos, surgiram na segunda metade do século XIX,
com a Guerra Civil, os prussianos com a Guerra Franco-Prussiana, com a guerra contra os dinamarqueses, enfim. Surgiu o Japão também. Só que o Japão tem uma história interessante. Ele foi descoberto também, fez comércio com os europeus a partir do século XVI, da mesma forma que a China fazia. Só que esse comércio acabou levando armas para o Japão e entrou numa guerra civil. Tem até aquelas histórias do Hideyoshi, que era um senhor feudal. Porque o Japão naquela época, gente, não só no século XVI, mas XVII, XVIII, era um país onde... pode-se dizer, um país onde era composto por senhores feudais em diversos clãs. O imperador tinha pouco, era quase zero. Até Paul Kennedy fala que o imperador lá era zero. E o que acontece? Depois dessa guerra civil, o shogunato Tokugawa entra no poder, quase que na segunda metade do século XVII, e proíbe todo o contato com os europeus, com o mundo exterior. O que acontece? Isso era fácil para o Japão, porque ele era uma ilha, né? Que nem a Inglaterra tem a insularidade, que é uma vantagem estratégica. Só que, o que acontece? Depois de 1638, o país se fechou, né? Só tendo um posto de comércio com os holandeses em Nagasaki. Só que aí, em 1853, chegou os navios negros do Comodoro Perry, que o presidente americano Fillmore mandou para firmar um acordo de paz, mas na verdade era um acordo comercial. Só que é interessante que todo mundo que já escutou essa história sabe que os navios negros do Comodoro Perry chegaram lá no Japão, mas ninguém sabe que na primeira vez chegaram só 3 navios, se eu não me engano, e os japoneses não aceitaram. O shogunato falou, não vamos fazer nada. Aí ele mandou 7 navios fazer a Gunboat Diplomacy, pronto. O Japão se abriu para o mundo com medo de... O Gunboat Diplomacy, só para a gente explicar pro nosso amiguinho ouvinte, é o seguinte, Oda Odesse, né? A famosa diplomacia Oda Odesse. Então bota os navios de guerra no porto e fala assim, ou vamos brincar, vamos trabalhar, ou a gente vai atirar. Ou vai meter bala em vocês. E os japoneses acabaram aceitando. Só que é engraçado que, vou fazer um paralelo pequenininho. A dinastia Ming, ela sempre lutou também na China contra a influência externa. Só que, diferente do Japão, o terreno, a China sempre foi invadida. Então, mesmo assim, ela se tornou, como se diz, avessa à influência externa, mas não conseguiu. O Japão conseguiu até 1853, mas quando o Japão recebeu a influência externa, o Japão se abriu de uma forma sensacional. O Japão curtiu a ideia, né? Curtiu. Realmente, eles entraram numa ocidentalização que eu acho que não tem precedentes na história. Não é à toa que em 1868 o shogunato foi abolido, né? Aí depois já começou essa revolução no Japão, a profissão em armas, que antes era relegada apenas para os samurais, se tornou universal no Japão. O sistema parlamentar entrou também, a marinha foi criada. Então o capitalismo europeu e americano chegou no Japão e o Japão o recebeu muito bem. E o que acontece? Com o capitalismo chegando no Japão e os banqueiros financiando muitas coisas lá, acabou que 2 fatores se sobressaíram. Primeiro, a população cresceu, isso é normal. E segundo, a produção de produtos começou a ter um excedente. Esses 2 fatores levam inevitavelmente para a expansão, o expansionismo. Então o Japão já, nos últimos 20 anos do século XIX, já estavam com aquela ideia de, nos últimos 30 anos, de se expandir, porque eles precisavam. Era inevitável para o Japão ter que aumentar sua esfera de influência, até para os seus produtos, para a sua população e continuar crescendo. Aquele país quase que feudal, com um sistema de clãs. Esse sistema de clãs, de diversos clãs, um brigando com o outro, era que nem o que acontecia na Escócia. Vale para o ouvinte que se interessar pela história do Japão. Só que o Japão fez a transição perfeitamente. A ponto de 1876, ele mesmo já estava aplicando uma Gunboat Diplomacy, da mesma forma que o Bull explicou, na Coreia, para ganhar 3 pontos de comércio na Península Coreana e dar vazão para os produtos japoneses. Até aí tudo bem. Esse expansionismo japonês iria, de uma forma ou de outra, entrar em choque com nosso amigo gigante, os russos, o Império Russo naquela época. E o que acontece? Os russos já tinham se expandido até Vladivostok, até então a costa do Pacífico. Só que Vladivostok sempre teve um problema, gente. É um porto que fica
fechado por grande parte do ano, porque ele fica coberto de gelo. Então os russos no Pacífico precisavam de um porto de águas mornas. Então o general Ignatiev, já no final do século XIX, conseguiu dar um tomé ali nos chineses, aproveitando que os chineses se ferraram no século XIX todinho. A verdade é essa. Guerra do ópio, 2 guerras do ópio contra os ingleses. O Império Britânico, e a Guerra do Ópio, eu lembro que até quem melhor explicou até hoje que eu vi sobre a Guerra do Ópio, sobre os ingleses, aquele problema com a prata, o chá e o ópio, foi o nosso querido Dornberger. Uma vez no CG ele contou a historinha toda, nos 2 ou 3 posts que eu não esqueço até hoje. É o melhor, explicou, quase que ele desenhou. E o que acontece? A China sempre recebeu essa influência externa, brigou com todo mundo. Acabou que no final do século XIX a China estava moribunda. A verdade é essa. Então os russos se aproveitaram, pegaram lá a margem esquerda do Amur até a costa do Pacífico também, ficando ali perto da Coreia, e começaram a ameaçar o poder japonês da Coreia. Então, só para a gente ir rapidinho, para explicar, essa expansão acabou que, primeiramente, a Coreia, com várias esferas de influência, rebelião, pediu ajuda para a China, Japão não aceitou, guerra sino-japonesa, 1894 e 1895. E a guerra sino-japonesa foi um passeio, mas foi um passeio muito grande. A China não viu nem a cor da bola, vamos dizer assim. Foi 7-1 deles, né? Não viram nem a cor da bola. Foi 7-1 total. Poxa, o general Nodzu derrotou os chineses já em Pyongyang, depois o almirante Ito destruiu a frota chinesa no rio Yalu, e depois o general Oyama atacou Porto Arthur e conquistou com perda de homens mínima. Então a China perdeu o poder que ela tinha. Então veio o Tratado de Shimonoseki, né, que todo mundo, quer dizer, um monte de gente já escutou. Todo mundo que gosta de história recente do Oriente, é isso aí. Com ele, com o Tratado de Shimonoseki, Taiwan, a Ilha de Pescadores e a Península de Liaotung, onde tem o Porto Arthur, e mais 25 bilhões de libras foram para os cofres japoneses e essas regiões. Então dá para ver que o Japão fez uma transição muito boa. Então ele virou a potência asiática com essa vitória sobre a China. Mas o que acontece? Isso chamou a atenção Império Russo. Do Império Russo e dos europeus também. Então Rússia, Alemanha e França foram contra as atitudes japonesas lá na Ásia, e acabou que veio a rebelião dos Boxers, porque eles invadiram também, mandaram uma delegação para Pequim. Acho que tinha ao todo 6 países, se eu não me engano, eram franceses, alemães, britânicos, russos, japoneses, lá na rebelião dos Boxers, e os japoneses perceberam já naquela época que os russos já tinham dificuldade logística para levar tropas para Manchúria e, consequentemente, para a China, além de que as forças russas não eram tão boas. Só para um adendo, tinha uma pessoa já que estava reclamando dessa rebelião Boxer e do imperialismo na China. Um cara lá de Zurique, reclamando lá de Zurique, que nem hoje muita gente reclama do que acontece de Paris. Tinha um caboquinho lá em Zurique reclamando do imperialismo. Esse cara era um tal de Lenin, do imperialismo europeu na China. Mas enfim... Só deixa eu abrir um apartezinho, que a gente tá começando a falar de Rússia se metendo. Isso, que agora vai entrar em Rússia e já vamos meter na guerra. Isso aí. A butinada que ela levou. Um dos fatores aí que ajudou também é o seguinte: essa indenização exigida pelo Japão pela Primeira Guerra Sino-Japonesa, e a parte dentro da parte, não confundamos com a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que a gente já tem um podcast também, e que foi praticamente um esquenta para a Segunda Guerra Mundial, a China era muito pesado. Então, a partir dessas indenizações, dessa exigência, a China não conseguiu pagar sozinha e começou a fazer alguns acordos com a Rússia, que incluíam, por exemplo, concessão para cortar madeira na região da Manchúria, isso, o estabelecimento de comunidades para trabalhadores russos, o que a gente vê com frequência a Rússia fazendo, bota um monte de russo numa região e depois diz que a região é russa. Esse passo foi tomado na Manchúria. Conhece isso aí. E também a formação de um exército de proteção para a ferrovia. Ferrovia essa para escoar a produção e para ligar. Era o final da Transiberiana. Isso. Então tudo isso está incluído nesse pacote de ajuda, entre aspas, russa para o pagamento da indenização com o Japão. Sobre reclamações e preparações militares.
O Japão, desde 1868 já, com a Guerra Boshin e o final do Shogunato, restauração Meiji, aquele negócio todo, tinha iniciado um programa bem acelerado de modernização com base no princípio de país rico, exército forte. Para a formação dos oficiais de alto escalão, o Japão investiu grana e apostou na parceria com a Prússia, a partir aí do general von Meckel, que mandou oficiais para treinamento nas escolas de guerra prussianas. Então todo o Estado-Maior do exército japonês foi formado na Prússia. E isso, claro, a partir da admiração que o Japão tinha pela Prússia a partir da Guerra Franco-Prussiana. Um dos macetes que o Meckel jogou ali foi o seguinte: a Prússia só ganhou do jeito que ganhou pela devoção ao imperador. Ele soube dar esse argumento no Japão, e era um argumento que o próprio imperador japonês precisava para terminar de solidificar ali o processo de restauração. Encontrou o lugar perfeito para... Exatamente. Porque o Japão, aquele sentimento de patriotismo, lealdade, de sacrifício, é a alma do japonês naquela época. Então, a doutrina alemã coube direitinho na população, na pessoa japonesa, exato, né? Exato. E daí, por outro lado, a Rússia, no mesmo período, tinha abolido a servidão só em 1861, então também não estava tão longe assim de alguns mecanismos, entre aspas, feudais. A tendência do governo do czar era controlar totalmente o sistema econômico, apesar das aberturas. Então a gente tinha investidores, comerciantes, burgueses de toda a matiz tentando burlar o sistema, o que por sua vez gerava as condições mais complicadas de trabalho, que por sua vez fortaleceu os movimentos proletários, que era o que foi incomodar o Lenin lá do outro lado. O exército russo, comparando a formação de oficiais com o exército japonês, agora que foi formado na Prússia, o exército russo tinha uma formação tão burocrática que a maior preocupação dos oficiais era evitar a culpa deles, jogar a culpa pro outro, em vez de promover uma iniciativa e competência técnica em campo de batalha. Se um estava tentando aprender como ganhar bem uma guerra com os prussianos, o outro lado da disputa, da batalha da guerra que ia gerar um pouquinho para frente, estava preocupada só em tirar o seu da reta. Fica meio complicado pensar numa formação de oficiais aí. Isso, Beck, só para você ver e também para o ouvinte, tem um arcabouço gigantesco entre o corpo de oficiais. Vamos supor, experiência os russos tinham, mas essa questão de enquanto que no Japão eles estavam enviando oficiais para a Prússia, enviando oficiais para a França, para estudar cavalaria, enviando para o mundo inteiro. Só para vocês terem noção, eles enviaram até adidos militares para ter aula com Mayhem lá nos Estados Unidos, que foi depois até da guerra contra os espanhóis. Então, esse intercâmbio cultural foi muito grande para os japoneses. E na Rússia era o contrário, era aquele sistema arcaico ainda, onde você não tinha independência. O soldado, até aboliram a servidão na Rússia, mas você tinha na Rússia aquele soldado que não era acostumado a tomar decisões, não era acostumado a pensar no campo de batalha da mesma forma que o soldado japonês foi acostumado. E tem que culpar um pouco os russos mesmo por isso, porque os japoneses, um exemplo é até o coronel Teruda, que participou da guerra russo-japonesa comandando um batalhão, se eu não me engano, e participou das guerras revolucionárias na década de 1860, mais ou menos, no Japão. Então ele participou de guerras com armadura e espada na mão, e participou de guerra também com fuzil. E ele aprendeu também, ele não é à toa que ele comandava um batalhão que se deu bem na campanha contra os russos. Olha só, gente, a ponto dos russos, devem ter outras forças militares que tinham isso na época, mas os russos tinham divisões de recrutas normais e divisões daqueles que eram afastados, que já estavam mais velhos. O general Kuropatkin, que era um dos generais que até era astuto naquela época, o general russo, ele falava, gente, isso não tem cabimento. Esse é uma divisão de barbudos, de velhos, fazer o quê? Os russos eram assim. E o pior de tudo, os russos tinham uma cadeia de comando dupla naquela época. Então você tinha o czar, e abaixo do czar, na guerra russo-japonesa, você tinha o vice-rei do Oriente, que era o almirante Alexiev, e o general Kuropatkin, que era o general do exército. Gente, isso aí desde Vegésio... Isso é uma estratégia pura, crua. Você tem que ter uma cabeça para comandar.
Se você tiver mais gente, vai ter choque de ideias, choque de interesses, e os russos já estavam fazendo tudo errado. E agora, só trazendo mais um aspecto cultural aqui para montar esse arcabouço, eu não queria repetir a palavra cultural, mas é por aí, esse arcabouço de pensamento mesmo, aí. Como a gente também falou em alguns outros episódios, o século XIX é o grande século dos nacionalismos. Todo mundo tentando se afirmar como nação independente e poderosa, e impérios surgindo, impérios caindo e tal. Junto com isso, em 1859 foi publicado o Origem das Espécies do Darwin. A partir desse livro surgiu a ideia de que existiria um darwinismo social que justificaria a dominação de alguns povos, entre aspas, mais fracos por outros. E isso dava embasamento científico, de novo, quem quiser bote aspas, para todos os argumentos que legalizaram a escravidão africana e o tipo de dominação que aconteceu, principalmente no Oriente, no finalzinho do século XIX e até praticamente metade do século XX. Todo esse negócio da derrota chinesa na guerra de 94-95 com o Japão, a própria humilhação da Espanha pelos Estados Unidos naquela guerrinha de 98, alguns conflitos ali entre França e Inglaterra no Egito, tudo isso foi interpretado como provas, de novo, aspas, da sobrevivência do mais apto. Toda essa consolidação científica e dados empíricos que foram interpretados como confirmação disso, desembocariam aí na ideia de eugenia. O Japão dominar a China porque o Japão é um povo superior ao chinês ou ao coreano. A Alemanha dominar os povos em volta ou querer acabar com o povo judeu porque o alemão é um povo, o ariano é um povo mais elevado. Isso a gente teve pelo mundo inteiro praticamente, até no Brasil a gente teve algumas espoletas, algumas faíscas de políticas eugenistas. Tudo isso também, essa ideia também estava misturada no finalzinho do século XIX e faz parte desse arcabouço imaginário e cultural aí que permeia essas guerras, não só a guerra russo-japonesa, mas as que virão logo depois. Muito bom. Isso. E agora, gente, só segura esse pensamento aí. Boa. Segura esse pensamento porque no pós-guerra nós precisamos falar muito disso, no pós-guerra russo-japonesa. Mas o que acontece? Por que nós estamos falando de guerra russo-japonesa? Porque todo mundo comenta da guerra russo-japonesa. Como o Mac já contou, né? O expansionismo russo entrou em choque com o expansionismo japonês e a Transiberiana, essas concessões para cortar madeira na Manchúria, tudo isso ameaçou o Japão, e o Japão, antes mesmo, quando cortou relações diplomáticas, já estava fazendo transporte de tropas em 6 de fevereiro de 1904. Então os japoneses não perderam tempo, nem isso. Não perderam tempo, mas por que todo mundo assim comenta a guerra russo-japonesa e tal? Galera, é um dos grandes eventos da história, porque foi a primeira vez que um poder asiático derrotou uma potência ocidental. Pega um pouco disso que o Mac falou, da eugenia, tudo, dessa superioridade. Essa superioridade europeia foi desafiada na guerra russo-japonesa e os japoneses venceram. Isso é um grande evento, porque os europeus estavam desde o século XVI na Ásia e botando para quebrar. E essa é a primeira vez que treinaram da mesma forma que eles e derrotaram eles da mesma forma que eles lutam. Por isso que a guerra russo-japonesa é interessante de se discutir, de se estudar. O terreno, a Manchúria, no caso, e a península de Liaotung, para um país europeu é o pior terreno do mundo para eles entrarem em batalha. Só tinha a Transiberiana para os russos transportarem um batalhão que demorava um mês, e naquela época a Transiberiana era aberta no Lago Baikal, então tinha mais problemas ainda, e a península, e tanto a Manchúria como a península, era coberta de colinas, então não era um terreno bacana para você lutar. Como é que manobra a tropa aí, né? A natureza mesmo, tem o Mar Amarelo e o terreno da Manchúria. Todos não tinham linhas de comunicação, péssimas. Os russos, a única linha de vida era transiberiana, e já naquela parte chinesa de Harbin, já naquela região, mas de comunicação, péssimo. A Transiberiana naquela época não aguentava o tráfego pesado, que é o transporte de um exército. Então, se demorava um mês para transportar um batalhão de Moscou, imagina transportar uma divisão inteira. A logística, e os japoneses sabiam disso. Então, por isso, os japoneses eles tinham pressa de conquistar tudo antes. O grande ponto da guerra russo-japonesa é Porto Arthur,
que hoje é Dalian, se eu não me engano, na China. Quem dominasse Porto Arthur, os russos naquela época estavam em Porto Arthur e ameaçavam o Japão, não só o Japão, mas as linhas de comunicações do Japão, porque tinha os russos ali abaixo da Coreia, no Porto Arthur, e mais em cima em Vladivostok. Então eles meio que, o norte do Japão e o sul do Japão, tudo bem que Vladivostok ficava um pouco intransponível durante o ano, mas ameaçava o Japão muito. Então os japoneses sabiam que se fosse entrar em um conflito com a Rússia, eles teriam que tomar Porto Arthur. E tem também o fator moral, porque, como nós comentamos, roubaram, vamos dizer assim, surrupiaram Porto Arthur dos japoneses depois do Tratado de Shimonoseki, né, como nós comentamos. A comunidade internacional não gostaram do que os japoneses fizeram com os chineses, uma sacanagem. Tomaram a península, agora os japoneses tinham aquele apelo moral de tomar Porto Arthur. E quem estava naquela época eram os russos. Dois fatorzinhos. Primeiro, a demora da Transiberiana e a questão de Porto Arthur. A demora da Transiberiana falava que os japoneses teriam que então transportar tropas do Japão para a Península de Liaotung e na China mais rapidamente do que os russos. E Porto Arthur tinha outro fator também. Os japoneses sabiam que se conquistassem Porto Arthur rapidamente, os russos não mandariam a frota do Báltico, que é um fator que a gente tem que falar. Uhum. A marinha russa era superior à marinha japonesa. Só que a marinha japonesa batia de frente a frente com a frota oriental dos russos, da marinha russa. Se os russos conseguissem segurar Porto Arthur, a marinha russa, até a frota do Báltico chegar, os japoneses iriam perder provavelmente. Então os japoneses sabiam que eles teriam que bloquear a frota russa ou derrotar a frota russa em Porto Arthur e tomar Porto Arthur para ter a sorte deles não mandarem a frota do Báltico. Mas os russos mandaram a frota do Báltico mesmo assim. Foi ideia de até fazer um PHM, não lembro, da viagem da frota do Báltico. Uhum. Porque é mais engraçado que Trapalhões. Foi. É A uma batalha história, de Tsushima, a gente fala exatamente Isso. no nosso PHM 8, a gente fala dessa... Isso que eu tava lembrando do A PHM. gente fala no PHM 8, a gente fala dessa viagem ao estilo Trapalhões. É muito engraçado. Eles abriram fogo no Mar do Norte, achando que eram pesqueiros japoneses. ingleses. Ferraram com a passagem deles por Suez. Só deu merda. Só deu merda, e nota aqui pra habilidade extrema da diplomacia britânica durante o conflito e depois do conflito, hein? Depois da guerra, mas a gente volta nesse assunto depois. Vamos falar da guerra em si? Sim. Ou porque os planos japoneses para a guerra, então. Os japoneses moveram tropas em 6 de fevereiro, então a ideia japonesa era atacar por terra Porto Arthur, né, proteger a retaguarda e controle do mar. Essa era a ideia principal dos japoneses. Então, quando eles desembarcaram, depois de 6 de fevereiro, eles já entraram, o almirante Togo, quando mandou as tropas dia 6, dia 9, eles já entraram em combate naval contra os russos. Só que aí entrou numa batalha meio... não sabiam quem ganhou, quem perdeu, mas nisso todo mundo já sabia que a superioridade europeia já tinha perdido, porque senão os russos teriam ganhado. Só que o que acontece? No dia 3 de maio, nessa operações navais entre Japão e Rússia, operações de bloqueio, operações de contenção, a navio capitânia dos russos, que era o Petropavlovsk, foi atingido por uma mina. Então o almirante Makarov morreu. Se tinha alguém inteligente ali para os russos, era o Makarov. Então os russos já no dia 3 de maio já perdem o almirante. A partir desse dia já ficou meio que acertado para os dois lados que a guerra seria em Porto Arthur, porque os russos recuaram para Porto Arthur e os japoneses procederam para Porto Arthur enquanto mandaram a força na região da Manchúria para segurar a retaguarda, como nós comentamos agora. Uhum. Desde maio, e isso nós precisamos falar, de maio até novembro, gente, foi uma guerra de atrito entre os russos e os japoneses, que foi o prelúdio da Primeira Guerra Mundial. Dá para se falar isso. Nós temos a consolidação de dois fatores, duas armas nas campanhas de guerra, que era a artilharia, que era agora aquela artilharia
pesada, a artilharia que mais se aproximava à Primeira Guerra Mundial, e o uso de metralhadoras. Não era a mesma coisa que nem na Franco-Prussiana, que nós tínhamos metralhadora naquele estilo arcaico, naquelas grandes rodas, difícil de movimentar, e agora a gente já tinha Maxim, já tinha Hotchkiss, já tinha um monte de metralhadora. Essas duas armas, artilharia e metralhadora, tiveram um papel importantíssimo nessa guerra de atrito de maio até novembro. E nisso, o general Stossel, que Fuller mesmo disse que não tinha uma pessoa mais incompetente na face da terra do que o general Stossel, que era o general russo que defendia Porto Arthur, e o cara era uma topeira, a ponto de o czar não confiar nele. Essa guerra de atrito foi uma guerra de cerco, não é à toa que muita gente conhece a guerra russo-japonesa como a guerra, o cerco a Porto Arthur, depois conhecem também pela Batalha de Tsushima, mas principalmente pelo cerco de Porto Arthur. E ficou nessa inconclusão, gente, desde maio até novembro, até dezembro. E as operações de cerco, operações de muitas minas para tentar destruir esse cerco de Porto Arthur, foi numa escala gigantesca, a ponto dos japoneses, em setembro, pedirem ao Comando Central no Japão artilharia pesada, porque eles falaram que sem artilharia pesada eles não conseguiriam transpor a fortaleza de Porto Arthur. 3 fatorzinhos: homens, os russos tinham; comida, eles tinham; e armamento, eles tinham também. Só que foi chegando ao ponto, o cerco foi de maio até dezembro, que as coisas foram, a moral foi se solapando, foi acabando os suprimentos, até que em fevereiro os russos não aguentam. Pedem o pinico. A frota do Báltico já estava em movimentação desde julho, se eu não me engano, em movimentação para o Mar Amarelo, né, para entrar em contato com as forças japonesas. Só que quando eles estavam em Madagascar, eles recebem a notícia de que Porto Arthur caiu. E aí, o que eles fazem? Vão para Porto Arthur ou voltam? Foram para Porto Arthur, já estavam em Madagascar, chegaram em Porto Arthur. Quando Porto Arthur caiu, os japoneses foram tão espertos que eles rapidamente mandaram as tropas japonesas remanescentes para atacar a retaguarda, que no caso era o general Kuropatkin, e na Batalha de Mukden, em 23 de fevereiro, eles derrotaram uma batalha de 300 mil para cada lado. Então, os japoneses venceram uma batalha de cerco contra os russos, e todo mundo sabe que na guerra, nas batalhas, a defesa sempre é mais forte que o ataque. E da mesma forma que nós sabemos que o ataque, cada vez que ele progride, ele perde o ímpeto. Clausewitz já falava isso. Então os russos, numa batalha de cerco, seguraram os japoneses por quase um ano, até a derrota dos russos em janeiro e fevereiro, Porto Arthur, e a Batalha de Mukden. Então os japoneses, derrotaram a Batalha de Cerco e depois derrotaram na Batalha de Mukden com manobras militares. Então foi um tapa na cara da Rússia e também das potências europeias. Foi aquele alarme para o mundo inteiro de que, olha, os asiáticos, aqueles países que antes eram colônias, olha o que eles fizeram. Os japoneses derrotaram os russos nos seus próprios termos. Então eles derrotaram os russos na Batalha de Mukden, só que a frota, os russos não estavam derrotados praticamente, porque ainda tinha a frota do Báltico que poderia chegar lá e derrotar a marinha japonesa, por exemplo. Teoricamente. Só que, bem teoricamente, né, poderiam derrotar. Mas o que acontece? Chegou em mais ou menos em maio, a frota no Mar do Sul da China, e em 27 de maio, o almirante Togo dá uma emboscadinha de leve ali na frota do Báltico e derrota os russos na Batalha de Tsushima, em 27 de maio. Ou seja, os russos foram derrotados na Batalha de Cerco, foram derrotados na Batalha em campo aberto e foram derrotados no mar. Isso foi uma vitória homérica, perfeita, foi um 7-1, bonito também, que os japoneses deram nos russos. Vale lembrar que os russos fizeram uma resistência formidável para os japoneses, mas eles estavam na defesa. E quem está na defesa é mais fácil aplicar baixas no atacante. No entanto, que foram 31 mil baixas russas no cerco de Porto Arthur contra quase 70 mil japonesas. Então você vê como essa batalha foi o prelúdio do que seria a Primeira Guerra Mundial. Aqueles ataques que eram antecedidos por artilharia de uma semana, para vocês verem.
foi o prelúdio mesmo da Primeira Guerra Mundial. É interessante que os japoneses atacaram muitas colinas, principalmente no cerco de Porto Arthur, quando eles estavam indo cercar Porto Arthur. Então, os japoneses tinham uma característica de atacar sempre à noite. Eu não entendo isso, mas, enfim, de atacar sempre à noite. E os russos tinham aqueles holofotes, e os holofotes corriam o campo de batalha e a metralhadora correndo junto, e os japoneses tentando se esconder do holofote, porque eles sabiam que a metralhadora estaria onde o holofote estaria. Você tem essa... Foi a primeira vez que foram usados holofotes em grande escala numa campanha militar. E mesmo assim, foi a consolidação da artilharia, a consolidação do rifle moderno, né, com magazine, foi a consolidação das metralhadoras, foi a consolidação da guerra moderna. Quando chega o pós-guerra, que eu falei, segura esse pensamento, foi que o Mack falou da eugenia, que tinha muito do europeu contra os pequenos soldados da Ásia, os japoneses, pequenininhos, não sei o que lá. Esse papo de eugenia foi virado do avesso com essa vitória japonesa em cima da Rússia. Então, no mundo inteiro, essas colônias subjugadas pelos europeus olharam essa vitória japonesa como um fio de esperança. Que se um dia eu treinar e pelo menos fazer da mesma forma que os japoneses fizeram, eu posso sim derrotar os europeus. Os japoneses, eles entraram numa crescente militar de ocidentalização que em menos de 50 anos eles derrotaram a potência russa. Tudo bem, eram os japoneses, tem essa questão da frota do Báltico, que não estavam lá, mas, gente, eram doutrinas europeias. Os japoneses tinham a doutrina alemã, como o Mack falou, mas eram doutrinas europeias. Tá aí a guerra russo-japonesa, como que a Rússia levou um couro, tudo bem, num terreno do outro lado do mundo, mas... É o preço por ter um país tão grande. Fizeram uma defesa formidável, mas mesmo assim não deu para as forças japonesas. Aí, meu amigo, vem a expansão japonesa que vai acabar só em 45. É isso aí. Com as duas bombinhas lá no Japão, perdão, não vou falar bombinha, não, isso é até pecado falar isso. Dois bombons lá, duas bombas atômicas, falar bombinha é sacanagem, né? Mas, gente, é isso aí. E a gente... Guerra russo-japonesa. A gente tem um panorama mais imediato ali, que faz essa ligação, como você falou, com a Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem uma situação da Convenção Anglo-Russa, patrocinada e negociada pela França, que acontece em 1907, que ajusta ali o equilíbrio de forças no Oriente. A Rússia estava fraca, mas não interessava também às potências europeias que a Rússia quebrasse de vez. Não só a Inglaterra, mas principalmente a Inglaterra, que sempre teve rolo ali com China, com a região da Índia, tinha as suas posses, os seus domínios. Era interessante ter um equilíbrio razoável ali, que o Japão não fosse deixado solto como potência destacada, mas que houvesse um equilíbrio gerenciável. A Inglaterra foi esperta, muito esperta, né? Porque ela já já foi aliada dos japoneses desde 1902, desde depois da Guerra dos Boxers, né, da rebelião, e bancou a guerra russo-japonesa, financiou os japoneses, que eles não tinham dinheiro suficiente. Os banqueiros britânicos financiaram os japoneses e foi uma aposta. Sim, quando deu o incidente dos navios de pesca ali, mostrou os dentes, ameaçou declarar guerra contra a Rússia. Fizeram os russos dar a volta na África lá. Dar a volta na África. É isso aí. Então, foram espertos. E logo depois fizeram essa Convenção Anglo-Russa. Aí você junta essa Convenção Anglo-Russa com a Aliança Franco-Russa, estabelecida em 1891, e a Entente Cordiale, que já tinha sido estabelecida entre a França e o Reino Unido, junta todos esses pacotes aí de alianças bilaterais, e a gente tem a Tríplice Entente, isso, que vai fazer o rolo, vai segurar o rolo, na verdade, da Primeira Guerra Mundial. Os ingleses foram espertos. Só amarrando a Tríplice Aliança estabelecida em 1882, que tinha como objetivo principal isolar a França no cenário continental europeu. A partir do momento que se junta a Rússia, quem passa a estar apertado é justamente a aliança entre a Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, que tem dois frontes. Essa guerra russo-japonesa meio que canta
o destino do final da Primeira Guerra Mundial. Ele começa a ordenar os peões no campo de batalha. É isso aí. É interessante que os ingleses, depois da Guerra Russo-Japonesa, eles foram tão espertos, que eles já não chegaram para os aliados, já não chegaram para os russos, falaram, vamos ser aliados. Não, eles chegaram nos franceses. Os franceses eram aliados dos russos. Pronto. Chegaram nos franceses, vão fazer tal, e se juntou. E vale lembrar, gente, que essa derrota russa para os japoneses acendeu a revolução também na Rússia. Vale lembrar também que a Revolução de 1905, que foi outro prelúdio que nós estamos falando. Quantas vezes nós citamos essa palavra hoje? Eu já devo ter falado umas 10 vezes, mas foi o prelúdio da Revolução Russa de 1917, 18. Sem dúvida. A Revolução de 1905, que os russos já estavam putos e com essa derrota e tal, já aproveitaram foram enfraquecendo, né? O czar foi sendo enfraquecido ao longo dos 20, 30 anos anteriores. Teve um rolo bem interessante que foi o Domingo Sangrento Russo, né, no dia, ainda durante a guerra, 22 de janeiro de 1905, lá em São Petersburgo, que houve uma passeata, né, uma reivindicação a princípio pacífica para exigir melhores condições de trabalho para o czar e tal, liderada por um padre. Aí que o czar não estava no Palácio de Inverno de São Petersburgo e a guarda tinha ordens de não deixar ninguém se aproximar do palácio. Então, quando aquela galera chegou, uma boa quantidade de gente foi morta. Mais pra frente, parece que surgiram indícios aí de que esse padre que levou esse pessoal, e nesse pessoal incluídas aí as lideranças proletárias e sindicalistas da época, ele tinha um acordo com a polícia secreta do czar. Então talvez esse padre tenha levado a galera pro abate. Isso foi uma das coisas também que esquentou os ânimos. Eu não duvido, né? Junto com o motim lá do encouraçado Potemkin, que ficou famosinho lá pelo filme de 1925, e muita gente pinta o encouraçado Potemkin como um filme sobre a Revolução de 17, não é sobre o rolo de 1905. Isso, pré-revolução. Então a gente tem que ficar de olho nesses contextos aí. E daí finalmente essa Revolução de 1905, que não tinha muita liderança, e foi meio bagunçado, mas criou as condições, criou as condições para 1917. Perfeitamente, é isso. Muito bom. Excelente. Bom, tivemos então uma disputa entre japoneses e russos, que os russos tomaram uma lapada, sem contar a Batalha de Tsushima, que foi realmente uma coisa de um 7-1 daqueles, com direito a russo levantando bandeirinha de eu me rendo, do próprio navio. E aí todo um prelúdio pessoal chamando a mãe, todo um prelúdio para as crises de 1905 e que levaram também para a Revolução de 1917. Isso, e só uma coisinha, consolidação também das metralhadoras, das armas modernas, sim. Né? Metralhadoras, artilharia, essas coisas que na Guerra Russo-Japonesa tiveram um papel, aquelas arame farpado. Toda aquela estrutura, né? Isso, toda aquela estrutura de posições defensivas se consolidaram na Guerra Russo-Japonesa. Então, a princípio, a gente pensa assim, Guerra Russo-Japonesa de 1904, o que eu tenho a ver com isso? Pra quê que uma mini-guerra dessa é importante pra história militar? Tá aí, ó. Nem guerra total foi, né? Exatamente, tá aí. Nem guerra total foi. Pois é, olha o tanto que ela influenciou. Agora, então eu já vou abrir. Aí as sugestões. Muito bom. Eu já vou abrir e eu vou quebrar o protocolo. Eu vou citar, em vez de um livro, eu vou citar uma série. Deixa eu até pegar, porque o nome é japonês aqui, né, gente? Aí fica danado, né? Chama Sakanoe no Kumo. Do que aonde? Sem palhaçadinha. Sakanoe onde? Sakanoe no Kumo. S-A-K-A, espaço no, N-O, espaço U-E, espaço N-O, espaço Kumo, K-U-M-O. Isso é uma série de TV japonesa, gente, do final de 2009, que conta a história de dois irmãos e mais um amigo, né, de duas famílias. É uma história real que termina na Guerra Russo-Japonesa. São 13 episódios. Vale muito a pena, porque além de conta a história legal, o irmão mais velho era da cavalaria e o mais novo era almirante, e o outro amigo era um poeta, e conta a história dos três até a Guerra Russo-Japonesa. A minha dica para vocês, se tiverem, procurem na internet para assistir Sakanoe no Kumo.
que é uma minissérie japonesa de 3 episódios, mas conta a guerra russo-japonesa com muitas cenas de combate, os duelos de artilharia, o trabalho das minas no cerco de Porto Arthur, é muito bom. E a Batalha de Tsushima também. Tem legenda em inglês, pelo menos, dessa série? Tem legenda em inglês. Boa. Beleza. Então, pro ouvinte aí, podem procurar, eu acho que tem até em streaming para assistir com legenda em inglês na internet. Livro temos algum, Dom Paulo? Não, livro eu vou ficar devendo. Então, eu recomendo The Russo-Japanese War, do Jeffrey Jukes, da coleção Histórias Essenciais da Osprey. Livro curtinho, intenso sobre a guerra. Para quem tem Kindle, principalmente, vale a pena. Para quem não tem Kindle, o livro novo é um pouquinho caro, então eu recomendo dar uma olhada em sebos, dar uma fuçada que é legal. E o outro é O Crisântemo e a Espada. Ele é um livro da Ruth Benedict, lançado pela editora Perspectiva naquela coleção Debates, que é aquela coleção branquinha, bem conhecida aí de quem anda por bibliotecas universitárias pelo país. Na minha opinião, é um dos melhores livros em português para entender todo esse modo de pensar do povo japonês e da evolução desse modo de pensar através dos anos. Então, para quem gosta de história do Japão, para quem gosta de história do Oriente, vai atrás e compra O Crisântemo e a Espada. E já deixo a dica, compra pelo nosso link, não paga nem R$1 a mais. Por quê? Porque o CG é associado do programa da Amazon.com.br. Então os links estão aí na descrição se você quiser adquirir esses livros. Muito bom. Excelente. Bom, Paulo, Mac, obrigado. Mais um CGCast excelente. Gente, meus amigos, os ouvintes. Isso Maravilha. aí. Fala um pouquinho de guerra. Infelizmente, os russos se ferraram nesse CGCast, mas a gente promete trazer uma vitória russa aí depois aí. Sim, daqui a pouco vem. Daqui a pouco chega uma aí. E tem. Tem, lógico que tem. Beleza, valeu, Mac. Valeu. Valeu, Paulo. Boa semana pra todo mundo. Valeu, boa semana pra todos. Até o próximo vocês, episódio. Bull, Mac, ouvinte. Feliz aniversário, Mac, de novo. Valeu, gente. Um grande abraço. Tchau.